Bom dia a todos, bom dia aos que estão aqui, bom dia em casa também. Se há alguém a ver isto pela primeira vez, és bem-vindo. E a minha oração para esta manhã é que possa ser um tempo em que nós dedicamos a 100% a nossa atenção a Deus e que nós prestamos o louvor que só Ele é digno e que nós também possamos estar sensíveis àquilo que Deus quer falar connosco esta manhã. Por isso vamos tentar não nos distrairmos muito. Sei que em casa é mais difícil, mas vamos tentar e convido-vos a ficar em pé e vamos começar a louvar o nosso Senhor com toda a alegria. Para todo o sempre, amém? Amém. Então vamos continuar a adorá-lo com as nossas palavras, sabendo aquilo que nós estamos a dizer e vamos cantar com o nosso coração, sabendo que Ele é o Deus vivo, aquele que merece todo o nosso louvor e adoração. Thank
dia a todos aí em casa. Nós vamos agora ter o nosso momento de oração. E quero-vos dizer antes de tudo que é tão bom estar aqui na casa do nosso Deus, na nossa casa. Não ver pessoas só pela tela e ver nos olhos. É maravilhoso e dou graças a Deus por isso. Nós vamos orar. Eu pensei em alguns assuntos, tais como continuar a orar pelos nossos irmãos que estão doentes, orar por quem está em casa, as mães, pais, para que o Senhor renove as suas forças, orar pelos governantes do nosso país a nível mundial, dar graça pela vida deles também e abençoá-los. E nós vamos orar então. Vamos fechar os nossos olhos. Amém, Jesus. Damos-te graças por todas as coisas, Senhor. Em primeiro, Senhor, pela salvação das nossas vidas, Senhor, pela vida. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque Tu nos amas, Senhor. Ainda pecadores e ainda que tantas vezes falhamos, Tu nos amas assim mesmo, Senhor. Obrigada, Deus, pela forma como Tu tens cuidado da nossa vida. Obrigada, Senhor. Temos visto, Senhor, grandes coisas vindos de Ti, Senhor. Mas amamos-Te por quem Tu és, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada por aquilo que Tu vais fazer, Senhor. Aquilo que Tu estás a fazer que nós não vemos, mas que Tu estás a agir, Senhor. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. E queremos Te levar nesta manhã, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que temos orado, Senhor, intercedido por eles, Senhor. Ó Deus, nós oramos, Senhor, pela irmã Elisa, pela irmã Joaquina, Senhor. Oramos, Senhor, pela irmã Estela, Senhor. Oramos, Senhor, também, Senhor, pela Ruth, Senhor, pelo seu bebê, Senhor. Oramos para que Tu dês graça, que Tu abençoes, protejas, Senhor, renoves, Senhor. Cuides, Senhor, desta gravidez, Pai. Te agradecemos tanto por este bebê, Senhor. Oramos, Senhor, ó Deus, por todos aqueles que estão doentes, Senhor, com o Covid, Senhor. Todos aqueles, Senhor, que não Te conhecem, Senhor. Ó Deus, que este tempo tão difícil, o Teu Espírito possa contender com o coração, Senhor. Possas trazer pessoas, Teus filhos, Senhor, que apresentem esta mensagem de esperança, Senhor. Oramos, Senhor, para que haja salvação, Senhor, neste tempo tão difícil, Senhor. Ó Deus, que haja esperança, Senhor, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Oramos, Senhor, também pelos nossos governantes, Senhor. Não só cá em Portugal, a nível mundial, Senhor. Oramos pelas suas vidas, Senhor. Oramos por proteção sobre as suas vidas, por entendimento, Senhor. Ó Deus, que haja, Senhor, ó Deus, interferência do Teu Espírito nas suas vidas, que eles possam ter fome, sede de Ti, Senhor. Ó Deus, que haja salvação no meio dos nossos líderes, Senhor. Ó Deus, que eles possam, Senhor, confiar as suas vidas a Ti, Senhor, porque és Tu, Senhor. És Tu que tens todo o poder. Tu és o nosso Deus, o Senhor de toda a terra, Senhor. Ó Deus, e nada se faz senão pelo Teu poder, Senhor, se Tu não deixares, Senhor, ou se Tu deixares. Deus, oramos, Senhor, entregamos nas Tuas mãos, ó Senhor, para que Tu faças aquilo que é necessário, Senhor. Deus, perdoa também os nossos pecados, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a ser mais sensíveis, Senhor. Sensíveis, Senhor, a quem necessita, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter um coração igual a Jesus. Ajuda-nos a ser como Jesus, Senhor, nas nossas dificuldades, Senhor. E oro, Senhor, por cada pessoa que está-nos a ver, Senhor, online, Senhor, que abençoes a sua vida, Senhor. Tragas graça, Senhor, entendimento, Senhor. Ó Deus, cura se for necessário, Senhor. Ó Deus, faz a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agora o Teu
orações, Senhor. Esta vontade de te querer louvar, Senhor, a cada dia, Senhor. Que nós te possamos louvar, Senhor, a cada dia, Senhor. Mesmo quando nós achamos que não temos motivos, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por quem tu és, Senhor, e por aquilo que tu fizeste por nós, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Mesmo, Senhor, até aquele dia em que nós não ficarmos sem força, Senhor, nós queremos te louvar, Senhor, até tu nos vires buscar, Senhor. Até tu vires buscar a tua igreja, Senhor. Nós queremos te louvar, Senhor. Só tu és digno e não há outro, Senhor, que se possa comparar a ti, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Todo o nosso louvor e adoração, Senhor, nesta manhã, Senhor, nós dedicamos a ti, Senhor. Recebe o nosso louvor, Senhor. Recebe as nossas orações, Senhor. Fala as nossas vidas também, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. O Deus que criou a terra, Senhor, que nos deu vida, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia. Nosso Deus é um Deus tremendo. Aleluia. E não há palavras para descrever aquilo que Deus é, daquilo que Deus tem feito e daquilo que Deus vai fazer. Porque isto é tudo para Ele e por Ele é feito. Em 1 de Crónicas, nós estamos refletido neste mês, no versículo 11 começa logo: Teu é o poder e a glória, a majestade e a vitória. Tudo que há nos céus e na terra te pertence. Quem somos nós para acrescentar algo? Quem somos nós a não ser poder contribuir com as nossas ofertas, com a nossa vida, para que o seu reino cresça? Amém? Davi, queria dar alguns pensamentos que havia. Eu não me cingi só aos 2 versículos, eu li o capítulo todo e Davi estava um bocado ansioso, porque era Salomão que ia tomar ia ser o rei, e ele disse: vamos juntar mais coisas para que o meu filho não tenha que passar tantas lutas, dificuldades. E quando nós começamos depois a ler o versículo 11, e antes no 10 diz: e na presença de toda a Assembleia Davi expressou os seus louvores desta maneira. Porque apesar de ele ter algum conhecimento, de ter já vivido experiência com Deus, Deus mesmo assim o surpreendeu. Ele ficou numa felicidade tal que ele viu que o reino, não o dele, mas o reino de Deus, ia continuar, porque é Deus que toma conta das coisas. Não somos nós fazemos parte e queremos fazer parte. Queremos fazer parte do reino de Deus, contribuir com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com o nosso tempo, com a nossa vida. Queremos fazer parte. E eu vou lá novamente o 11 e o 12. Teu é o poder, Senhor, a glória, a majestade e a vitória. Tudo o que há nos céus e na terra te pertence. Ó Senhor, este reino é teu. Adoramos-te porque tudo está sob o teu controle. Riquezas e honra vêm apenas por ti. Tu és o juiz de toda a humanidade. Novamente, teu é o poder e a força. E é por tua vontade que os homens se tornam grandes e recebem força. Amém? E depois só queria completar no versículo, a segunda parte do versículo 14, que diz: tudo o que temos vem de ti. Nós apenas te damos aquilo que vem de ti. Amém? Nada daquilo que nós temos é nosso. Se temos, foi pela graça, foi pela misericórdia de Deus. Por isso vamos investir. Se nós muitas vezes tivéssemos a visão que Davi teve, não era para ele estava nos seus últimos dias, Davi. Ele estava a pensar no reino, no futuro, no reino, não em nós. Ele estava a pensar no reino. E o reino é muito mais do que eu, do que nós.
é o reino de Deus, para que o reino cresça e que nós possamos diminuir a cada dia que passa. Vamos dar graças. Deus, obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos estar neste lugar a bendizer o Teu nome, Senhor. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Tu nos amas de uma maneira tremenda, Senhor. Tu, Senhor, nos enches, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, do Teu amor, Senhor. E não há palavras, Senhor, para agradecer aquilo que Tu tens feito e aquilo que Tu vais continuar a fazer, Senhor. E nesta hora nós queremos colocar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Nas Tuas mãos. Queremos colocar o nosso coração, Senhor, no Teu reino, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja conhecido, para que o Teu nome seja manifesto nas nossas vidas e através das nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Senhor, cuida das finanças. Tu sabes todas as coisas, Pai. Mas uma coisa sabemos, que em Ti podemos confiar, em Ti podemos esperar. Porque Tu és o Senhor do poder, da glória, da majestade e da vitória, Deus. Por isso entregamos todas as coisas nas Tuas mãos, Pai, para a Tua honra e Tua glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Digno de adoração.
seremos abalados, Senhor. A nossa fé não será abalada, Senhor, se nós estivermos firmes, Senhor. Se nós estivermos firmes, Senhor, na rocha. Firmes, Senhor. Termos a certeza de quem Tu és e do Teu poder, Senhor. Mesmo que nós não podemos entender tão bem, Senhor, nós sabemos, Senhor. Nós sabemos do Teu poder, Senhor. Nós sabemos que não há outro nome, Senhor. Tu és a salvação, és a nossa rocha. E nós queremos edificar a nossa vida, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Nós não seremos abalados, Senhor. Nós não seremos abalados, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Edifico a vida. Confiarei em Ti, mesmo na dor, não serei abalado. Edifico a vida em Teu amor, é um firme fundamento. Confiarei em Ti, mesmo na dor, não serei abalado. Edifico a vida em Teu amor, é um firme. Senhor, nós cantamos isto com certeza, Senhor. Com certeza, Senhor. Com certeza, Senhor. Nós sabemos do Teu poder, Senhor, e nós não seremos abalados, Senhor. Nós queremos edificar a nossa vida, Senhor. Nós queremos, Senhor, que Tu sejas o nosso alicerce, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor, mesmo na dor, Senhor. Mesmo na dor, nós Te louvamos, Senhor. Edifico a vida em Teu amor, é um firme fundamento. Confiarei em Ti, mesmo na dor, não serei abalado. Edifico a vida em Teu amor, é um firme fundamento. Confiarei em Ti, mesmo na dor, não serei abalado. Podemos dar uma salva de palmas ao nosso Deus nesta manhã. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos em casa. Bom dia a todos que nos estão a ver nas várias plataformas. Nós no Facebook, eu acho que há aí umas legendazinhas. Se estiverem a distrair-se com as legendas, vão ao YouTube, que lá já não tem legendas. É
uma funcionalidade, tem que se desativar. Já está desativada? Já? Então, glória a Deus pelos técnicos. Os nossos técnicos são uma bênção, uma mais-valia bem grande. Sim, e queria... Tem aqui muita gente online, muita gente habitual, muita gente menos habitual. Temos aqui a Nicole, a família Peixoto, da Suíça. Um grande abraço para a Suíça. Um grande abraço para vocês, estão sempre nos nossos corações. Queria dizer também, é uma bênção, não é? Podemos ter esta tecnologia que nos permite ter visitas virtuais de tão longe, não é? Já tivemos na semana passada do Brasil também, e do Rio de Janeiro, não é? Mais concretamente. Então, se está assim num lugar mais distante, pode pôr aí nos comentários para nós enviarmos também saudações. E dizer que é uma bênção estas tecnologias e termos esta possibilidade, mas para nós não é suficiente, não nos satisfaz, não é? E estamos a planear a reabertura de uma celebração presencial, uma só para já, mas acreditamos que em breve estaremos a funcionar com duas, mas para já vamos começar só com uma, pensar prioritariamente nas pessoas que estão mais sozinhas, menos integradas, que estão menos ligadas a pessoas da nossa rede, desta família, e que precisam deste contacto pessoal para construir essas ligações. Então é pensar nessas pessoas, mas não só. Temos lotação, temos 35 lugares de lotação, portanto, inscrevam-se amanhã de manhã, as inscrições vão estar online e podem preencher o formulário, como já fazíamos anteriormente, e estar presentes aqui. Dizer também que é uma alegria, tivemos também, antes disso, também é uma alegria, mas antes do que eu ia dizer, queria dizer que tivemos a nossa noite de louvor e oração também na sexta-feira. Obrigado ao grupo que conduziu, como também já tinha sido muito bom no anterior, e obrigado aos pequenos grupos que se empenham e servem a igreja, servem não só o pequeno grupo, mas servem toda a igreja, e graças a Deus tivemos muita gente online, e pudemos orar e louvar o nosso Deus como família, e estes são tempos que somos chamados muito à oração, não é? Porque somos sempre chamados à oração, mas nestes tempos de aflição, já diz Tiago, está alguém aflito, ore, não é? Então, quando estamos aflitos, mais ainda é premente este chamado para a oração, e é aí que nós temos de investir. Dizer também que temos aqui connosco o nosso pregador desta manhã, o pastor Luciano. O pastor Luciano vai partilhar connosco a palavra e vai também estar connosco regularmente agora, daqui para a frente, e com mais intensidade na altura do momento sabático que eu e a minha família vamos tirar, que a Igreja nos concedeu, que a Igreja entende que é um benefício não só para nós como família, mas para toda a Igreja. Então, nestes 4 meses de sabático, de maio até agosto, vamos ter a visita aqui do pastor Luciano, que mais que uma visita é um amigo, e vai cada vez mais estar ligado à família, não é? E nestes tempos em que vamos ouvi-lo e vamos ouvir também não só a palavra de Deus exposta, mas o seu coração. E é uma bênção ter o pastor Luciano connosco e a ajudar-nos nestes próximos meses. Então vou convidar o pastor Luciano a subir. Podes tirar a máscara, se quiseres pôr aqui. Temos aqui uns cabidezinhos. Obrigado, Joel. Graça e paz, queridos do nosso Senhor. Bom dia a todos que nos ouvem localmente. Aqui é tão bom poder falar e
ter olhos verdadeiros a fitar-nos, e também a todos aqueles que nos ouvem pelas várias plataformas, como o Joel mesmo falou. É uma alegria muito grande poder estar aqui convosco nessa manhã, para poder partilhar da palavra do nosso Deus mais uma vez. E já faço um primeiro agradecimento pela confiança que o Joel, sua família, a liderança da igreja teve para estender esse convite para poder estar um pouco mais com a igreja, com a CRC, por esses meses que vêm, partilhando da palavra e caminhando um pouco juntos, conhecendo um pouco mais. Graças a Deus, acredito que será um tempo muito abençoado para a honra e glória do nosso Senhor. E parabéns à igreja pela iniciativa tão bela e sublime de conceder ao seu pastor e à sua família um tempo de descanso. E é para a igreja também, não descanso do pastor, lógico, mas é um tempo que eu acredito que será ricamente recompensado pelas bênçãos do nosso Senhor. O texto que nós vamos meditar nessa manhã se encontra em Lucas, no capítulo 15, mas nós vamos ler alguns textos antes deste também. E antes ainda de entrarmos na meditação propriamente dita, eu gostava de orar mais uma vez. Ó Pai, nosso Senhor e nosso Deus, rogo-te que nesse momento tu fales ao nosso coração, que tu coloques, ó Pai, ricamente a presença do teu Espírito, a fim de que possamos ouvir da tua voz, olhar para ti com olhos fitos na cruz, ó Deus, e caminhar com o Senhor, Pai. Edifica-nos, mostra-nos, ó Deus, da história que tu mesmo escreveste, que nos ensina tão ricamente sobre quem tu és, ó Pai, sobre quem nós somos e a nossa necessidade de arrependimento diário, Senhor, para que nós nos coloquemos na tua presença como nós somos, Pai. Fala, ó Deus, aos nossos corações nesse momento e edifica-nos para a honra e glória do teu nome, Pai, para a nossa alegria também e para a satisfação da tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós vamos meditar nessa manhã, a parábola do filho pródigo, é bastante conhecido. Acredito que mesmo aqueles que nos ouvem, que talvez não tenham o hábito da frequência a uma igreja cristã, já deve ter ouvido dessa parábola, daquele filho que chega para o pai, pede parte da sua herança, ou pede a sua herança ao pai, vai, gasta toda a sua herança, o filho então volta para casa, é recebido pelo pai, e o irmão mais velho, que está ali já há muito tempo, se sente enciumado, e o pai diz então que eles deveriam se alegrar, porque aquele filho que estava perdido voltou. Fiz um resumo aqui bem rápido da nosso texto dessa manhã, mas uma das coisas importantes para vermos é que esse texto de Lucas capítulo 15 está inserido em uma narrativa, uma narrativa um pouco maior, uma narrativa maior, que fala de quando Jesus saiu da Galileia, do norte, e falou: olá, Jerusalém, ou vamos, ou subamos para Jerusalém. Numa peregrinação, queria sair ali do norte da Galileia, passar pelo território de Samaria, que é bem no centro, chegar em Jerusalém, e no momento que Jesus chega a Jerusalém, nós temos a Páscoa, a semana pascal, que depois o nosso Senhor Jesus é crucificado e ressuscita ao terceiro dia. Mas durante esse período, é interessante que esse contexto que nós vamos ver aqui precisa ser entendido para que entendamos bem a parábola do filho pródigo. Se puderem, aqueles que nos acompanham online, que estão aqui nessa manhã, abrirem as suas Bíblias, em primeiro lugar, em Lucas, no capítulo 9. E eu vou lendo, e à medida que os irmãos forem acompanhando comigo, Lucas, capítulo 9, eu vou esperar um pouco, que a partir daí a gente caminha juntos. O Senhor Jesus diz, no versículo 1 do capítulo 9, o seguinte: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então veja bem que Jesus chama todos os discípulos, não era ainda somente aquela ideia de comissão maior, mas Jesus chama ali os 12 para próximo de si e dá a eles poder, e um poder muito grande, de expulsar demônios e de curar doenças. Se nos fosse concedido hoje
esse dom de uma maneira direta pelo nosso Deus e chegar a nós e falar, vá, pregue a minha palavra, que é isso que Jesus estava a dizer, e para que se confirme essa palavra, eu dou também o poder a vocês de expelir demônios, ou de expulsar demônios, e de curar. O que nós faríamos com esse poder? Se nós pensarmos aqui nos discípulos, nos apóstolos, caminhando com Cristo, eles deveriam ter uma ideia. Mas olhem, por favor, ainda no capítulo 9, no versículo 51. A partir desse momento aqui, então, é exatamente o momento em que Jesus se sente impelido a ir para Jerusalém. Então, Lucas diz, aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ou seja, os samaritanos viram aquele povo, viram Jesus, viram os discípulos de Jesus, e não receberam porque eles eram literalmente inimigos, e não queriam que ninguém que fosse para Jerusalém, para a festa da Páscoa, queria passar por ali, fosse bem recebido. Lembrem-se que esses discípulos receberam o poder de Deus para demonstrar as boas novas, e olha o que eles querem fazer com esse poder nesse exato momento. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos, e aí podíamos pensar, quer que façamos curas, quer que façamos milagres ali no meio para que esse povo creia em ti? Mas a pergunta que eles fazem é, quer que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Jesus olha para eles e fala no nosso linguajar de hoje, vocês ou vós não entenderam. E respondeu-lhes dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E então aquela multidão que acompanha Jesus naquele momento, aqueles 12 que receberam um grande poder, que queriam destruir aqueles samaritanos, vão começar a receber algumas lições, alguns ensinamentos. E o primeiro deles, que seja muito conhecido também, versículo 25, no capítulo 10, é mais ou menos como se fosse um podcast. É aquela história só falada. Jesus conta a história do bom samaritano. E o bom samaritano, nós conhecemos a história bem, um homem é roubado, apanha e é espancado ali à beira do caminho, e se nós contextualizarmos para os dias de hoje, passam perto dele um pastor e um líder da igreja e não faz nada por ele. E de repente vem um samaritano e ajuda aquele homem até aquele homem ficar curado. Vejam bem que esses discípulos queriam destruir a vila de samaritanos com poder. E Jesus, então, agora num podcast, vira para eles, porque Jesus só falou, vira para eles e fala, quem foi o meu servo aqui? Foi esse samaritano. Se nós formos agora lá para o capítulo 17, bem rapidamente, antes de chegarmos no capítulo 15, que é o nosso capítulo, Jesus vai expandir um pouco da abordagem e vai sair de um podcast para fazer uma live. Ou seja, ele vai demonstrar claramente agora o que acontece, não somente com palavras, mas também com um recurso visual. Versículos 11 ao versículo 17 do capítulo 17, muito conhecidos também, que são os versículos que falam da cura dos 10 leprosos. Quantos foram curados? 10. Eu acho que todo mundo em casa participou. Todos, estou vendo aqui as mãos sendo levantadas, então 10 foram curados, mas quantos que voltaram para aos pés de Cristo? Apenas 1. Não é isso? Isso aqui é para saber realmente se está todo mundo prestando atenção. Apenas 1 voltou aos pés do Senhor, e o Senhor Jesus fala que esse que voltou era estrangeiro e era samaritano. O que o texto de Lucas nos deixa a entender é que, bem possivelmente, os outros 9 eram judeus. Porque a partir do momento que se tornavam leprosos, não se distinguia mais entre judeu e samaritano, porque eles eram envoltos em panos, em trapos sujos, não conseguia se distinguir pelas roupas. Vejam que aqueles samaritanos que não receberam os discípulos, os conheceram pelas trajes, pelas roupas. Esse samaritano
ou desculpem, esses aqui não podiam ser conhecidos. E Jesus, então, agora, numa live, fala: vocês quiseram destruir essa vila, vocês, então, estão menosprezando aqueles que eu vou até eles, porque eu caminho no meio desse povo. Então, primeiro eu vos ensinei de uma maneira auditiva, e agora eu mostro que quem voltou para me servir foi esse samaritano. Como a gente fala, não sei se aqui tem o mesmo ditado, é um tapa na cara com uma luva fina, uma luva... Obrigado, Esther. Algo que o Senhor Jesus, então, vai fazer todo esse povo pensar, porque esse povo era judeu, e passaram por um território samaritano, um território que era anômalo naquela região toda de Israel, pelo tempo em que esse povo de Samaria se afastou dos princípios do Senhor. Eles ainda tinham a Torá, os 5 livros da Bíblia primeiro, mas criaram várias coisas que os afastaram muito dos caminhos. Então, por causa disso, o povo de Israel, o povo de Judá principalmente, não se dava com eles. E aí, então, nós chegamos no capítulo 15, inseridos nesse contexto. Vejam bem que agora, nesse momento, o Senhor Jesus, então, está a debater com os fariseus e os mestres da lei. Quem eram os fariseus? Os extremamente religiosos que batiam a mão no peito e diziam: eu cumpro toda a lei que me é dada. Quem eram os mestres da lei? Não eram os religiosos, mas como se fossem aqueles dos cartórios notariais, aqueles que entendiam muito bem da lei e aplicavam essa lei na justiça e ética moral do seu dia a dia. Então Jesus agora vai confrontá-los, e a partir do versículo 1 do capítulo 15, ele diz: Lucas fala, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei criticavam: este homem recebe pecadores e come com eles. E aí o Senhor Jesus, então, coloca 3 parábolas, e eu vou passar rapidamente pelas 2 primeiras aqui. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Será que Jesus estava a dizer que realmente havia pessoas que não precisavam arrependerem-se dos seus pecados? Não. Jesus estava a ser irônico, até sarcástico, com esses mestres da lei e fariseus que conheciam tão profundamente, mas que não entendiam a sua necessidade de arrependimento e de busca do Senhor. Segunda parábola da moeda perdida, ou da dracma perdida, que equivalia a um dia de trabalho, vamos logo para o versículo 10. Depois que essa mulher havia perdido a sua dracma, ela vai então procurá-la, ela diz: eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, porque por um pecador que se arrepende. Então, o contexto da parábola do filho pródigo é um contexto que vem direto para o nosso cerne, para o cerne da igreja, para mostrar que é necessário que entendamos que o nosso Deus é gracioso, que o nosso Deus é amoroso, e é necessário também olharmos para o nosso coração, porque muitas vezes nós vamos nos opor a essa graça e a esse arrependimento. Muitas vezes não em nós mesmos, mas em aqueles que estão próximos de nós, e aí vem a parábola do filho pródigo, como conhecemos. A partir do versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai. O que significava ser o mais novo no reino de Israel? Não era o primogênito, não tinha o direito à terra maior do pai, de reger todas as coisas depois que o pai falecesse. Ele era o segundo na linha de ascensão. Tinha bênçãos, mas não era, vamos dizer assim, o que tinha mais direitos. O mais novo disse a seu pai: quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles, entre os 2. Significa dar a parte da herança e chegar e pedir ao pai?
nada menos, nada mais que: Pai, eu desejo que tu morras para que eu receba aquilo que é meu. Então nós vemos aqui uma dinâmica entre pai e filho, que não é uma dinâmica que nós buscamos ou que nós vemos nos nossos relacionamentos. Nós não queremos isso com os nossos filhos. Mas quando nós olhamos lá para trás, para o Jardim do Éden, foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram com Deus. Eles disseram: Pai, eu quero aquilo que é meu, entrega a mim para que eu possa viver da maneira que eu queira viver. O texto então continua e diz no versículo 13: Não muito tempo depois, ou seja, depois que o filho juntou todas essas coisas, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Nada mais do que gastando, e o filho mais velho vai dizer isso aqui, gastando com a vida, com os prazeres da vida, especialmente, o que era muito comum naquela época, com a prostituição e com outras coisas, como bebidas e tudo mais. Mas ele foi irresponsável com aquilo que ele havia recebido do pai. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Veja bem, um judeu cuidando de porco era o pior emprego, trabalho que uma pessoa poderia ter naquele momento. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Tudo que ele gastou, tudo que ele tinha, não lhe serviu para que nada daquilo que ele necessitava lhe fosse dado em retribuição. E este homem, então, cai em si. Este homem, então, arrepende-se de tudo o que tem, quando ele vislumbra, quando ele contempla tudo o que o pai dele tem. E como o pai dele é gracioso para com aqueles que vivem com ele. Veja o versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui a morrer de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Esse ponto aqui demonstra, então, um ponto de arrependimento deste jovem, que, reconhecendo tudo que o pai tem, busca, então, ao pai. E o que é interessante, ou curioso nesse texto, é que ele não quer mais ser tratado como filho, mas como servo. A ideia é de que, mesmo sendo um servo, ele viveria melhor ainda do que ele estava a viver naquele momento. O arrependimento, quando chega ao coração daquele que se afasta do pai, como nós nos afastamos lá no Jardim do Éden, traz esse sentimento. Um sentimento de que nós não podemos estar na presença dele como filhos, porque nós não merecemos mais. Por tudo que fizemos contra ele, por tudo que gastamos o nosso bel prazer, por tudo que fizemos a fim de que saciássemos na nossa própria carne. E se o texto parasse por aqui, aquela multidão que acompanhava Jesus poderia pensar, então, exatamente o que o filho mais velho vinha a pensar. Esse jovem se arrependeu, mas devido a tudo que ele fez contra o pai não receberá dessa maneira. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e vemos o livro de Jonas, Jonas traz de uma maneira muito clara aquilo que tinha no coração dele. Ele não queria ir para Nínive, porque ele sabia que uma vez estando em Nínive, aquele povo se arrependeria, porque Deus, o Pai, é cheio de graça e cheio de misericórdia. Esses escribas, esses fariseus, esses discípulos e até os apóstolos que seguiam a Jesus, sabiam da história de Jonas, sabiam da graça, do amor e da compaixão de Jonas, mas esse povo não enxergava que essa graça estava presente também no Filho de Deus ali encarnado com eles em Cristo. A partir do momento que eles olham para os samaritanos e enxergam nos samaritanos não uma classe que deveria receber a graça suprema de Deus sobre a vida deles. Venho do Brasil, e lá nós conhecemos, eu poderia falar de lá,
Morei um tempo também fora, morei um tempo na América, nos Estados Unidos, e também posso falar um pouco de lá. Mas o que aqui em Portugal, e agora eu trago a pergunta, quais são as classes, quais são as pessoas, quais são aqueles que nós, mesmo estando dentro da igreja, não achamos, e muitas vezes não queremos, que a graça de Deus os alcance, pois não achamos que eles são merecedores desta graça. Existe isso aqui em Portugal? Falo com sotaque ou acento bem brasileiro, e infelizmente os irmãos vão ter que acostumar com ele por alguns meses, mas eu espero que até o final eu já possa estar um pouco mais entendível. Mas a percepção, a ideia que o texto nos traz agora é exatamente aquela de quando assistimos a um filme que é recheado de super-heróis, como o da Marvel, né, ou então da DC, ou de outros super-heróis, e nós olhamos e nos projetamos ali nos famosos super-heróis, naqueles que são os bons protagonistas do filme, e naqueles que são os maus, por exemplo, já falei isso até aqui nessa igreja, naqueles que são os maus, como Guerra nas Estrelas, tem o Darth Vader. Nós queremos ser o Luke Skywalker, mas não queremos ser o Darth Vader. Mas se nós olharmos na nossa natureza, na nossa pessoa, será que muitas vezes não nos parecemos mais com os vilões destes filmes do que com aqueles que são os protagonistas? O que esse texto aqui nos leva a pensar, muitas vezes, e queremos, não, eu sou o filho pródigo, porque eu estava perdido e fui achado. Estava morto e agora tenho vida. Amém por isso. Foi o primeiro cântico que cantamos. Eu sei que salvo sou. E de novo digo, amém. Os fariseus achavam que eram salvos também. E eu me lembro de um professor de seminário expondo exatamente essa parábola, diz, quando vocês pregarem essa palavra para qualquer igreja, falem sobre o irmão mais velho, mas deixem muito claro que nós não somos o irmão mais velho, mas precisamos nos lembrar de quem ele é. E indo para essa questão do irmão mais velho, se os irmãos acompanharem comigo, nós vamos voltar ao pai aqui, já. Mas é isso, nós vamos voltar ao pai. Versículo 28 fala, o filho mais velho encheu-se de ira, de raiva, e não quis entrar onde? Aonde o pai estava a dar uma festa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. E aqui agora nós voltamos para o versículo 22, quando o filho chega. Desculpe, versículo 21, quando o filho chega, o filho mais novo chega e diz ao pai. O filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o filho faz isso, não porque o filho se chegou ou correu até o pai. O versículo anterior ainda mostra algo mais magnífico, mais profundo, e é o pai quem vai até o filho. Versículo 20, a seguir, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Versículo 28, o filho mais velho ficou irado, não quis entrar. E o que o pai fez? Foi até o filho. Então, essa graça que nós entendemos do Pai, que simboliza Deus aqui nesse texto, é uma graça que vem de encontro a nós. De encontro a nós quando nós nos arrependemos, mas de encontro a nós ao mesmo tempo quando estamos de corações endurecidos. Quando olhamos para nós mesmos e não percebemos que a nossa dura cerviz não permite nos enxergar a compaixão, a graça que vem do Pai. Uma compaixão essa que o Pai diz, no versículo 22 aos servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, ou seja, atribuam-lhe honra, e calçados em seus pés. E agora um facto bastante interessante, versículo 23, tragam o artigo definido, como temos na nossa língua portuguesa, o novilho gordo, e matem-no.
Veja no versículo 26, quando o servo responde ao filho mais... 27, quando o servo responde ao filho mais velho o que estava acontecendo, este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou, de novo, artigo definido, o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Versículo 30. O filho agora falando, o filho mais velho falando ao pai com ira, com inveja. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas quem? O novilho gordo para ele. Não é um novilho, não é aquele novilho, é o novilho gordo. Esse artigo definido, vindo lá do grego e aqui no nosso português, aponta que é um diferencial. Esse era um novilho separado. E se nós olharmos as leis do Antigo Testamento, o melhor novilho era aquele que deveria ser morto para que se fizesse o quê? Um sacrifício a quem? A Deus. Ele era primícia daquele rebanho. E o rebanho, esse bovino, ele era o maior dos sacrifícios que poderia ser oferecido e fazia parte de um sacrifício chamado sacrifício de paz, ou sacrifício pacífico, do qual a Páscoa é uma parte dele. E o que é muito bonito nesse sacrifício é que depois dele ser oferecido, a carne não ficava tendo toda queimada no altar ou era dada aos sacerdotes, mas a parte dessa carne era dada então a todos aqueles que ofereceram o sacrifício. Nós conhecemos muito bem um grande churrasco. O que esse homem fez foi fazer o sacrifício que precisava ser feito e oferecer esse sacrifício pela volta do filho que ele teve. Parâmetros que nós temos aqui, o sacrifício de Cristo por nós, para que nós pudéssemos ser restabelecidos com o Pai. Então nós precisamos olhar para esse texto de uma maneira muito clara. O Pai nos honra com uma festa, com sacrifício, para que nós possamos louvá-lo, porque estávamos perdidos e fomos achados. Éramos cegos e agora podemos ver o hino da famosa graça que excede a graça maravilhosa. E o Senhor Jesus nos mostra, então, que independente de onde estivermos, independente de onde andamos, ou onde gastamos tudo aquilo que Ele nos deu para que gastássemos com Ele, ou para que dessemos glória com Ele, ou seja, a nossa vida e os nossos corpos, independente do que tenha sido, o Senhor traz o perdão, nos veste com roupas, o anel e os calçados da honra, e nos recebe não somente como servos que somos, mas também como filhos. E ainda assim o Senhor é aquele que caminha para nós quando olhamos de uma maneira invejosa, arrogante, dessa graça e compaixão, da forma como o Senhor expressa isso. Porque muitas vezes não queremos sair do nosso conforto, da nossa zona, da nossa quinta, vamos dizer assim, da nossa fazenda, onde temos tudo isso com o nosso Pai, para irmos lá fora e estendermos isso ao povo samaritano que está ao nosso redor. Quem são esses samaritanos? Eu posso falar da minha vida, mas cada um de nós deve olhar para si mesmo e enxergar onde posso ou para quem devo estender esse amor que de uma forma se não fosse por Deus ter tocado no meu coração, eu não estenderia. O texto coloca então de maneira clara, a partir do versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar, o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando este teu filho volta, esbanjou os teus bens, dá a ele, um novilho. Sempre segui a ti, sempre fiz tudo o que pediste, sempre cantei louvores a ti, sempre entreguei meu dízimo, sempre vim à igreja, sempre me vesti adequadamente, sempre fiz tudo aquilo que deverias fazer. As parábolas anteriores falam exatamente sobre isso. Da ovelha perdida, se nós olharmos bem rapidamente,
Jesus fala, versículo 7 desse capítulo 15, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam. Esse homem, o filho mais velho, estava a justificar a si mesmo, dizendo, eu mereço, eu sou justo, eu faço tudo. E o Senhor Jesus fala que quando ele voltar, ele vai confrontar face a face. E muitos dirão, Senhor, em teu nome expeli demônios, em teu nome eu fiz curas, prodígios maravilhosos, como Tiago e João haviam feito e agora queriam lançar fogo sobre uma vila de samaritanos. E o Senhor Jesus, de uma maneira muito clara, fala, aparta-te de mim, porque eu nunca te conheci. Mas o texto, então, volta para uma maneira maravilhosa. Versículo 31 disse o Pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. O momento de que quando nós nos vestirmos desse irmão mais velho, ou nosso coração se endurecer por causa do pecado que ainda temos e que nós labutamos contra ele, o Senhor Deus olha para a gente e fala, meu filho, tu és meu. Tudo que eu tenho é teu. Abra o teu coração, deixa essa graça transbordar, amolecer essa dureza que há dentro de ti, para que pregues e vivas a minha palavra como eu te falo, como eu te ordeno. Nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Morto e sem vida porque estava longe do Senhor. Achado porque o Senhor o achou e porque o Senhor se deixou achar. Essa é a mensagem dessa parábola para nós. Que nós possamos olhar para ela com olhos fitos. Não somos os irmãos, o irmão mais velho. O Senhor Jesus estava fazendo uma exortação severa e dura contra os mestres da lei e fariseus. Mas muitas vezes nós nos portamos como eles, olhando para a graça de Deus e achando que é somente nossa e que há povos que não as merecem, e povos muitas vezes próximos a nós. Onde que vamos, ou para onde vamos, para que possamos demonstrar essa graça e olhar para o nosso Pai e celebrarmos a volta dessas pessoas ao aprisco do Senhor, ao local onde Ele cuida das suas ovelhas e do seu rebanho? Essa é uma pergunta que cada um de nós responde diante do Pai. Que o Senhor vos abençoe, os guarde, que o Senhor vos fortaleça e traga sempre no vosso coração um arrependimento, no nosso coração um arrependimento, para que corramos sempre em direção ao nosso Pai, que já está sempre caminhando em nossa direção. Amém. 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 Obrigado, Pastor Luciano, pela reflexão Sim, vamos tirar um tempo para orar. Vou convidar todos aí em casa. Temos um breve tempo de meditação sobre este amor que Deus manifestou enviando o seu Filho para nos resgatar, para nos receber. Como este Deus, Ele é gracioso e como Ele nos estende a mão, como Ele corre para nós, para nos receber, como Ele está empenhado em nos alcançar, em nos transformar, em nos fazer reviver, como Ele fez isso em todos aqueles que receberam o seu presente, a sua dádiva de Cristo. Vamos fechar aí os olhos aí em casa, vamos nos concentrar agora durante uns breves minutos e vamos deixar que
que Deus nos alcance, que Deus nos chegue com a sua palavra, que a sua palavra ela desça ao nosso coração. Tivemos a ouvir, tivemos a pensar, a refletir. Agora vamos ter este tempo para engolirmos esta palavra e ela ficar mais presente, mais funda no nosso coração. Este amor de Deus, este grande amor de Deus. Vamos ter esse tempo. Santo Espírito de Deus, que a Tua palavra possa ser manifesta no concreto da nossa vida. Que este amor não seja só teórico, que nós nos possamos entregar para que este amor nos transforme, não apenas no momento em que te recebemos, não apenas no momento em que dizemos sim, mas em todos os momentos da nossa vida. Que este amor nos molde, este amor nos amoleça, este amor nos constranja, para que no nosso caminhar, no nosso viver, possamos não apenas beneficiar, mas beneficiar outros, estender a outros a graça que temos recebido, distribuir de graça como de graça temos recebido, e principalmente aqueles que nós temos tendência para achar que são casos perdidos, que estão fora, que não devem entrar. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma a Tua igreja, para que possamos realmente dizer, com palavras e com a vida, todos são bem-vindos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
sabemos quem é. Sabemos quem é. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é. Sabemos quem é. Nos amou com amor, constrange. Nos amou com amor, que liberta. Nos amou com amor, que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor, transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor, que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é. Sabemos quem é. Iremos confiar. Todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és. 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 Sabemos quem tu és. Amém. Não há maior prazer, maior alegria na vida do que conhecer e ser conhecido pelo nosso Deus. Amém. E receber tudo aquilo que Ele nos oferece em Cristo. E a palavra de Deus diz que em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais. Amém. Nele temos todas as bênçãos. Não há mais nada por que ansiar. Não é? Já temos tudo nele. Como diz a palavra, é buscá-lo em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e o resto Ele nos acrescentará. Amém? Amém. Nós vamos terminar, não sem antes cantarmos os parabéns e vamos nos alegrar com irmãos e irmãs que completaram aniversário esta semana, como normalmente fazemos. É maravilhoso sermos família, é maravilhoso participarmos da vida uns dos outros e ainda que não nos possamos juntar para fazer grandes festas, não é? Nestes dias não dá, mas temos uns aos outros no coração e esta semana tivemos alguns aniversariantes, bastantes, tivemos 4 aniversariantes. A Cristiane fez anos durante esta semana, o Alberto também, o Alberto, nosso querido Alberto Miranda, a Jéssica Gomes, também a nossa Jéssica está a crescer, não é? Estás a crescer muito, Jéssica. O tempo passa muito rápido. E a mãe da Jéssica também não quis ficar atrás da filha, não é? E fez anos também. Fez anos também esta semana. Então vamos cantar os parabéns. Não sei se mais alguém fez aniversário. Se mais alguém fez, coloca aqui nos comentários. E os parabéns serão também para si. Amém? Vamos cantar os parabéns. Parabéns a você nesta data querida. Muitas
É isso, uma salva de palmas. Não se esqueçam de dizerem um adeus, um tchau nos comentários, um até já, um até logo. E o Renato também fez anos, é verdade, o Renato fez anos também. Esta semana foi muito concorrida, não é? Muito concorrida de aniversários. Então, estes parabéns foram também para o Renato. Não se esqueçam de desejarem um bom domingo nos comentários, ainda conversarmos um bocadinho online. E vamos ficar por aqui. Um bom domingo para todos. Que Deus vos abençoe e vamos ficar na paz de Deus, ligados uns aos outros e ligados a Ele. Amém. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver o que acredito, não falar do que não vivo. Quero ser fiel, Senhor. Quero ser fiel neste caminhar a dois, com amor real, sem fingir a minha fé, viver